Aleluia. Oh, Pai do Senhor, Bianca. Deus abençoe, bom dia, Pai do Senhor. Seja bem-vinda. Glória a Deus, que a bênção do Senhor entre na tua vida, no teu lar, nas tuas necessidades nesta manhã. Creia na provisão do Senhor, Deus é fiel com você. Amém, Bianca? Deus abençoe os nossos irmãos, aqueles que vão participar conosco nesta manhã, nessa transmissão. Nós iremos mais uma vez fazermos uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. Deus tem colocado esse propósito no nosso coração todos os dias. Deus abençoa. Cíntia. Glória a Deus. Cíntia, eu acho que é Cíntia, né? Não é isso? Aqui no Instagram, Deus abençoe. Glória a Deus, assim, que Deus abençoe. Seja bem-vindo em nosso meio. Nós vamos fazer uma oração. Muito obrigado pela tua chegada, aqueles que vão chegar depois. Que Deus abençoe também. Irmão Marcos também, Marcos Vinícius Manhã, e Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós temos uma palavra do Senhor para a tua vida, para as nossas vidas nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estar de pé mais uma vez. Todos os dias nós acordamos e todos os dias nós precisamos ser gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo livramento, obrigado pela bênção, Senhor, de estarmos vivos, estarmos de pé. Oh Deus, eu quero te adorar. Quero te adorar junto com o irmão Marco, junto com a irmã Bianca, junto com a irmã Cindy, junto com todos. Abençoa a Cindy, abençoa a tua casa. Abençoa, Senhor, a Zezé. Abençoa todos, Marcel, Ian, todos, meu Senhor, todos ali. Pai amado, Esther, todos. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus, as nossas vidas nesta manhã. Ó Deus, nós descansamos nas Suas promessas e no Teu grande, infinito amor por nós. O Senhor nos ama. Nós Te amamos, Senhor. Declaramos isso, que apesar de todas as nossas falhas, nós amamos o Senhor. E em meio a tudo isso que nós estamos passando, eu creio, Pai, que o Teu amor nos alcança. O Teu amor nos completa. O Teu amor é o que nós precisamos. Olha para nós. Guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo. Repreenda esse mal que tem assolado essa nação. Repreenda, Senhor. Aniquila, destrói esse mal. Olha para as famílias. Quantas famílias estão, Senhor, desesperadas? Quanto pai de família, quantos pais de família desesperados? Quantas mães, Senhor? Desemprego tem tomado conta. E a continuar assim, Senhor, aumentará ainda mais, Senhor, esse caos, esse colapso que tem atingido essa nação. Tem misericórdia de nós, Pai. Tu sabes que em situações como essas, meu Senhor, os humildes, os menos favorecidos, os trabalhadores como nós, meu Senhor, são os que mais sofrem, são os que mais padecem. Guarda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia dessa nação. Perdoa os pecados da nação. Perdoa os nossos pecados. Olha para nós com Teu olhar de amor, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Não olha para a ignorância da maioria, Senhor, para a negligência da maioria, mas olha para o Teu povo escolhido, Senhor. Preserva os Teus. Guarda, Senhor. Olha para nós, Pai, pois nós Te amamos. Protege a nossa casa, protege o nosso lar, protege a nossa família, os nossos filhos.
a todos que são nossos, guarda, coloca o sangue do Senhor, Pai amado, aspergido sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Tua palavra fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. É momento de nós estarmos em clamor, é momento de nós estarmos em oração. Essa é a vontade do Senhor. Irmã Iliana, Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Livro dos Salmos é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Livro dos Salmos, de número 51. Salmo 51. Salmo 51. A partir do versículo 1 até o versículo 12. Salmo 51, versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura. É uma palavra muito bonita, que eu gosto muito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas purificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Glória a Deus. Salmo de número 51 é um salmo de confissão de pecado, de reconhecimento de pecado. É um salmo de Davi. Nesse salmo, Davi roga a Deus a sua restauração, a restauração da sua salvação. Ele roga a Deus o seu renovo espiritual. Ele roga a Deus a presença de Deus na sua vida. Aqui está um homem que viveu um contexto terrível de pecado, que apesar de ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, Davi pecou. Davi cometeu coisas terríveis, horríveis. E ele é confrontado por Natã, o profeta. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, para a gente voltar um pouquinho o contexto, para você entender o que o Salmo 51 representa para nós, representa aquele que escreveu. É preciso voltar um pouquinho
a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 11. Quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos que Davi, ele comete um adultério e um homicídio. Nós não vamos ler toda a história, mas o texto sagrado do capítulo 11 nos conta a história de Davi se envolvendo com Betseba, mulher de Urias, o heteu. Urias era soldado, era parte do exército de Davi. Davi, ele se interessa por Betseba. Um belo dia ele estava no seu palácio, não tinha saído à guerra, e ele vê esta mulher, e ele se interessa por ela. Davi estava em Jerusalém, e aconteceu, o versículo 2 do capítulo 11, a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista, e ele ficou impressionado, arrebatado com a beleza daquela mulher. E ele coloca no teu coração esse desejo de possuí-la, de tê-la. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, e se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Davi, ele se interessa por ela, e quando ele sabe, e quando ele tem notícia de que ela era uma mulher de alguém do seu exército, ela não era dele, ela era casada, ela tinha dono, tinha alguém por ela, ela pertencia a alguém, e mesmo assim ele insiste e se deita com esta mulher, comete adultério, fere a Deus, entristece a Deus. Essa mulher depois ela vai conceber, e ela vai ter uma criança. Os irmãos conhecem a história. Davi, ele vai mandar matar Urias. Aleluia. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. A intenção de Davi era criar uma situação para ele se livrar
daquele problema da gravidez. Ele tentou um plano, bolar um plano, só que Urias não o quis. E ele ficou à porta da casa real. Era um servo fiel, era um homem fiel ao seu rei. E disseram a Davi: Urias não desceu à sua casa. Então Davi diz a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi: oh, glória a Deus, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e o servo de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha a fidelidade desse homem, olha a lealdade deste homem com Joabe, com o exército, com a arca, com Deus e com Davi. E não restou mais nada a Davi a não ser dar seguimento a um plano diabólico, terrível, para acabar com Urias. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. O que estava escrito na carta? A sentença de morte de Urias. Quem é que leva essa carta para Joabe? O próprio sentenciado à morte. E que de tão fiel que era, de tão leal que era, ele não abre a carta, era confidencial, não podia abrir, era do rei. Ele não abre a carta, porque se tivesse aberto a carta, descobriria todo esse plano, e a história não teria o mesmo desfecho. Que coisa triste é quando alguém está embebedado, está embriagado pelo desejo de pecar, pelo desejo de seguir em frente com a vida pecaminosa, com a vida de erro. O pecado cega. O pecado tira a noção, o senso. As paixões repentinas que vêm e que devasta o homem, que afasta o homem de Deus, porque o pecado nos afasta. Isaías 59, versículo 1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. O versículo 2, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Ele concebe o pecado primeiro no teu coração, na tua mente. Ele bola o que ele precisa fazer para possuir aquela mulher. E uma vez possuiu-a, vem o problema da gravidez. Ele precisa bolar um plano para tentar um álibi, para tirar dele a responsabilidade. Não consegue. Agora ele precisa dar seguimento a um plano para acabar com a vida do homem.
do seu exército fiel a Ele. O pecado não vê limites. O coração do homem de iniquidade, de pecado, ele não vê limites. Ele não tem censos. Satanás, ele consegue congelar o coração. Ele afasta totalmente do raciocínio. Ele afasta o homem de Deus. O pecado traz morte, traz destruição ao coração daquele que concebe-o, que aceita-o. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. Olha que coisa interessante. A orientação hoje da OMS é as máscaras. Rio de Janeiro está sendo colocado no município de Janeiro como obrigatório essas máscaras. Está aqui, eu uso a minha para o meu trabalho, para sair na rua. Está aqui. Quando você coloca essa máscara, você está protegido. Ou está ajudando você a se proteger um pouco mais. Quando você passa o seu álcool nas mãos, te ajuda a proteger um pouco mais. Você já passou o seu álcool hoje? Você que vai me assistir depois desse vídeo, você certamente já passou o álcool, já lavou suas mãos com água e sabão, já usou sua máscara. Isso protege, ajuda a proteger desse vírus que tem assolado a nação. Agora a pergunta é: existe um vírus muito mais letal do que o coronavírus? Existe um vírus muito mais perigoso, porque esse vírus ele mata não só o corpo, mas a alma. Ele causa não só a morte física, mas a morte espiritual. É o vírus chamado pecado. Nós tomamos várias medidas para combater o vírus chamado coronavírus, mas e as medidas para combater o vírus chamado pecado? O que você tem feito para se livrar? Davi ele vai ensinar no Salmo de número 119, versículo de número 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! O versículo 11 do Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Talvez eu esteja falando para pessoas que vão nos assistir depois, que vão ver depois. Até por curiosidade, alguém vai passar e transmite essa palavra, meus amados, que estão nos ouvindo. E Cíntia, Eliana, Marco, Bianca, transmita para mais pessoas, para mostrar que é importante os cuidados contra o coronavírus, é importante usar a máscara, é importante álcool, é importante lavar as mãos. É cuidados básicos para conter essa enfermidade, essa doença. Mas e os cuidados para conter o pecado que assola, devasta, mata, destrói há muitos e muitos anos e leva o homem para a perdição eterna? Quais são os cuidados que você está tendo? Oh, aleluia! Davi destrói a vida de um homem por conta de uma mulher. Só que o pecado tem salário, o pecado tem paga. A criança vai nascer, mas vai morrer. Os irmãos conhecem a história: a criança nasce,
fica doente depois. Davi vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus, vai clamar. A criança vai morrer. Joabe morreu. O sangue de Joabe, Urias morreu. O sangue de Urias foi derramado inocentemente por conta do adultério. Urias perdeu a sua vida. Agora ela ficou impune. A morte de Urias não ficou impune. O pecado de Davi, o homem de pecado, o homem que vive no pecado, não pensa que vai ficar impune, porque a justiça de Deus, ela se cumpre, ela se concretiza. Aleluia. Os irmãos conhecem, Urias morreu, foi colocado na linha de frente. Ele morre. Aleluia. Glória a Deus. E aí vem Natã. O texto diz que, capítulo 12, acompanha com muita atenção, que essa palavra é muito importante trazer essa palavra. Eu não quero tomar muito tempo, mas é muito importante eu trazer essa palavra para o teu coração. Eu acredito que serve para mim, eu acredito que sirva para você também. O Senhor enviou Natã a Davi, capítulo 12, e entrando ele a Davi, disse, ele vai contar uma história para Davi. Havia um homem, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E Davi está ouvindo. Ó rei, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre rei não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, rei. E ele, rei, havia crescido com ele, e ela, rei, havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, rei, o seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha, como filha, rei. E vindo um viajante ao homem rico, rei, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, rei, e a preparou para o homem que viera a ele, rei. A cordeira do homem pobre, rei. Ele tira e prepara para o homem que viera a ele, rei. Davi está ouvindo isso aqui, está entrando a fúria no coração de Davi. Davi está entrando um sentimento de, que isso, como pode? Que absurdo! O furor se acendeu de Davi, versículo 5. Em grande maneira ele ficou furioso. Que é isso? Que absurdo! Como pode uma coisa dessa, Natã? Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Aí eu imagino Natã falando, digno de quê, rei? De morte. Rei, repete, por favor. É digno de morte, Natã. Só mais uma vez, rei. Natã, esse homem aí que fez isso é digno de morte. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, ó rei. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as suas mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha que coisa, olha o cuidado que tem que ter a respeito do pecado. Sulânia, Pai do Senhor, minha amada. Porquanto me desprezaste, tomaste
a mulher de Urias o heteu para ti, que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e perante teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente e depois morreu. O pecado tem suas consequências. O pecado tem consequência. Aleluia. O pecado tem consequência. Aleluia. Cuidado com o pecado. O pecado destrói. O pecado acaba. O pecado mata. O pecado, ele fere a santidade de Deus. Davi pecou, Davi errou, Davi falhou. Davi cometeu algo terrível. Deus o pune. Se você for olhar a história de Davi, vai ver que os seus filhos se levantaram contra ele. Agora o versículo, capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos de Salmo 51. Após toda essa situação e Natã revelar este pecado de Davi, ele vai fazer esse salmo, ele vai orar, ele vai reconhecer o seu pecado, porque a pior coisa é o homem não reconhecer o seu pecado. E ele vai dizer que em pecado eu fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe. Eu pequei, Deus. É preciso que nós reconheçamos a nossa natureza pecaminosa, reconheçamos os nossos pecados, para que o perdão de Deus repouse sobre nós. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, porque somente as misericórdias de um Deus que é amor, de um Deus que nos compreende, que entende a cada um de nós, é capaz de olhar para nós como pecadores que somos e nos perdoar dos nossos pecados e perdoar as falhas que nós cometemos. Deus sabe da nossa natureza pecaminosa, por isso Ele envia o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele implora por esse perdão, ele implora a Deus: Deus, perdoa-me. Davi é um homem pecador, Davi é um homem que está caído, Davi é um homem que está mergulhado no pecado, mas ele reconhece esse pecado e ele resolve mergulhar aos pés de Cristo, mergulhar a presença de Jesus, na presença de Deus, e pedir a Deus perdão. Uma oração feita com sinceridade, uma oração feita com verdade, uma oração de entrega é capaz de tocar o coração do poderoso Deus. Então eu quero te dizer que não importa qual é o teu pecado, não importa qual é a situação que você viva, Deus está sempre pronto a perdoar você. Conta-se a história de um homem, monge, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero
o responsável pela reforma protestante, o monge alemão, que fixou suas 95 teses no castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, esse homem, uma grande figura, conta-se a história de que um dia ele sonhou. Eu lembro essa história desde que eu era criança. Ele sonhou, e Satanás se apresenta a ele no sonho e traz para ele um relatório dos seus pecados, pecados que ele havia cometido, para o acusar, para o condenar, e mostra para ele os relatórios dos seus pecados. Ele vai e olha aquele relatório, e ele diz para Satanás: não estão todos os meus pecados aí, está faltando ainda. Eu estou vendo aqui, está faltando nesta lista, não tem todos os meus pecados. Satanás volta, faz uma busca minuciosa e se apresenta novamente a Martinho Lutero. E dessa vez com todos os pecados naquela lista. E Martinho Lutero olha e fala: é verdade, está todos os pecados aqui. Não faltou nada, está todos os pecados aqui. Agora só tem uma coisa, falta alguma coisa aqui embaixo aqui. E Satanás lhe pergunta: o que que é? Falta você colocar aqui o sangue de Jesus Cristo. Me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é precioso, poderoso, indispensável. Com o seu sangue ele perdoou todo o pecado. Ele purificou todo o pecado de uma humanidade inteira que o aceita, que o recebe como seu Salvador, que o aceita como seu Salvador. Primeira carta de João. Oh, glória a Deus. Espero que você receba essa palavra no teu coração. Primeira carta de João. Oh, aleluia. Capítulo 4. Aleluia. Aliás, João capítulo 1. Primeira carta de João capítulo 1. Mas se andarmos na luz, versículo 7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o versículo que Martinho Lutero amava. É esse sangue a razão de nós estarmos aqui. São as misericórdias do Senhor a razão de nós estarmos de pé, meu amado. Recorra às misericórdias do Senhor. Recorra ao perdão de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim, porque o pecado nos acusa, o pecado nos confronta. Há aqueles que compreendem quem é Deus, as coisas de Deus, que tem uma mente transformada por Deus, que serve a Deus, mas que por algum motivo, por alguma falha, permitiu o pecado entrar e caiu. Eu quero te dizer que há esperança para a árvore cortada. Essa árvore se renovará e brotará esses renovos. Há esperança para você.
Não desista porque errou, porque pecou. Jesus te ama. Jesus ama a tua vida. O pecado acusa, o pecado confronta, mas Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus purifica, Jesus perdoa. Aleluia, ele reconhece: eu pequei contra ti, Deus. Versículo 4: fiz o que os teus olhos é mal. Em iniquidade eu fui formado. Versículo 5: em pecado me concebeu minha mãe. O versículo 6: eis que amas, aqui é o segredo, eis que amas a verdade no íntimo. Davi está dizendo: Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu mergulhei no pecado, eu caí, mas eu também sei, Deus, que o Senhor ama a verdade. Ou seja, eu sei que o Senhor ama quando nós confessamos, quando nós colocamos diante do Senhor em verdade, em coração sincero. Há um coração contrito, tu não despreza. Há um coração quebrantado, tu não despreza, Deus. Então, eu estou aqui, Deus, eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui, Deus, para pedir perdão a ti. É o que João Batista começa pregando no deserto da Judéia, quando ele inicia seu ministério, e a sua pregação tem um tema só, dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Sabe qual é o segredo, o antídoto para tudo isso que tem acontecido no mundo? Sabe qual é o segredo para nós? Deus está convocando o seu povo, convocando a nação a um arrependimento, a reconhecer os seus pecados, a reconhecer as suas falhas, a se voltar para Deus, a se entregar para Deus. Há esperança para aquele que se arrepende e que se volta para Deus. Aleluia. Aleluia, receba essa palavra. Amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, uma planta purificadora, uma planta que purificava, que lavava. Ficarei puro. A palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos limpa. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, porque o pecado, ele tira a alegria da alma. O pecado, ele dá prazer na carne, mas é um prazer passageiro. O camarada usa uma droga, cheira uma cocaína, uma droga, logo depois vem o sentimento de culpa. O camarada trai a mulher, trai a esposa, dentro de casa com seus filhos. Na rua trai a esposa, mas logo depois vem o sentimento de culpa, porque o pecado traz culpa, o pecado confronta. O pecado tira a tristeza. Quantas pessoas que você vê mergulhadas nas drogas, e que você vai conversar com ela, você vai ver que não tem alegria, não tem prazer, ele não quer estar ali, ele não se agrada em estar ali, não faz bem para ele estar ali. Ele está alimentando a tua carne, mas o teu espírito não está legal, não está fazendo bem. Ele sabe, ele quer sair dali, mas não encontra força, porque o pecado aprisiona. O pecado, ele mata o homem, mas o perdão de Deus liberta você. João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez o que eu esteja falando aqui, meus amados, não sirva para nenhum de vocês que estão me ouvindo. Talvez não sirva para nenhum de vocês, Cíntia, Eliana Goulart, Marco, Bianca. Talvez não sirva para vocês o que eu estou falando, mas serve para muitas e muitas e muitas outras pessoas que estão nos ouvindo. Então compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra. Quando eu falo que não sirva para você, eu estou dizendo que eu não estou falando que você está em prática de pecado. Eu não estou falando que você esteja em prática de pecado. Mas existem muitas e muitas pessoas que podem nos assistir depois,
que esteja passando por uma situação semelhante a que Davi passou, e esteja se sentindo acusado, confrontado, se sentindo enojado, eu quero te dizer que Jesus não desiste de você. Jesus te ama. Por você Ele pagou um preço que ninguém pagaria. Ele te ama. Ele te ama. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Davi estava implorando pela alegria do Senhor, para que o gozo voltasse à sua alma, para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado ele quebra o homem moralmente, ele rompe com sentimentos, ele devasta uma família, destrói. Quantos lares destruídos, quantas casas destruídas, pai de um lado, mãe do outro, filho no meio, por conta do pecado. O pecado vem para acabar, para afundar. Fuja do pecado. Tem uma Bíblia, e nessa Bíblia que eu tenho, ela tem um dizer que eu fiz questão de colocar. Ele diz assim: esse pecado, aliás, este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. Se tem uma coisa que vai nos confrontar em relação ao nosso pecado, e se você o aceitar, se você assimilar, vai trazer libertação, é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que vai fazer você evitar o pecado, é a palavra de Deus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Não olhe para os meus pecados, não olhe para as minhas falhas, meu Deus, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Oh glória, olha que texto maravilhoso. Eu amo essa palavra. Isso aqui é o homem segundo o coração de Deus. Isso aqui é o homem que era vitorioso, herói de guerra, que destruía, que acabava. Era o homem de sucesso. É o homem que Deus amava, mas que pecou, mas que errou. Está sentindo aqui totalmente destruído, mas ele está orando e está falando: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque a tua presença, o teu Espírito Santo é o meu kit de sobrevivência. Sem ele eu não vivo, não respiro, não ando, não caminho. Sem Deus e sem o Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo é essencial para mim. Deus é essencial para mim. Jesus é essencial para mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, meu Deus. Não me rejeite, Deus. Não me despreze, meu Pai. E Deus não te rejeita, Deus não te despreza, Deus te ama. E por Ele te amar, Ele deu seu Filho para morrer por você. Então, busque a Deus e a sua misericórdia. Fuja do pecado e ore. Você, meus irmãos, ore para que essa nação reconheça a grandeza e a santidade de Deus, e reconheça os seus pecados e se arrependa dos seus pecados, e Deus se volte para nós. Compartilhe essa palavra para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Ainda é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós buscarmos a Deus, entregarmos-nos a Deus, reconhecermos as nossas falhas, nossos pecados, e buscarmos a santidade de Deus. Arrependimento, perdão de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Deus abençoe você.
Compartilhe essa palavra para mais pessoas que você puder compartilhar. Jesus nos ama. E eu sei que Ele pode sarar essa nação a qualquer momento. Ele pode aniquilar esse mal a qualquer momento. Mas Ele quer ver em mim e em você um coração contrito e quebrantado. Deus abençoe. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado, irmã Eliana, irmão Marco, Bianca, Sulane. Deus abençoe. Você que vai assistir depois essa transmissão, muito obrigado. Compartilha depois. Compartilha depois essa transmissão. Compartilhe para o máximo de pessoas. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não desiste de você. Não importa qual seja o teu pecado. Ele te ama. Feche teus olhos agora no teu lar. Ó Deus, falamos aqui a respeito do pecado de Davi, da confissão do pecado de Davi, da maneira como o Senhor tratou com Davi. E nós compreendemos que há um tempo que o Senhor tem preparado para nós, para que a tua igreja, para que o teu povo e para que a nação possa chegar a um reconhecimento, meu Senhor, dos seus pecados, possa refletir sobre a tua vida. Senhor, eu quero abençoar esta casa, abençoar este lar, e dizer que, independente de quanto você errou, de quanto você pecou, Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para mim. Deus nos ama. Dizer para aqueles, Pai amado, que ainda não conhecem a tua palavra, que ainda não se aproximaram de ti, que ainda não te servem, que Jesus os ama e que por eles pagou um preço alto também. Jesus não desiste de nós. Você, quem sabe, está afastado do Evangelho, Jesus não desiste de você. Jesus te ama. Corra para os pés de Cristo, corra para os braços do Senhor. Jesus te ama. Abençoe esse lar, guarda esse lar, guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa. Guarda, Senhor, livra-nos, Senhor, e dai-nos dia de bênção, de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Cíntia. Um abraço na Zezé, um abraço em todos aí. Muito obrigado, obrigado Marco, obrigado Marquinho, né? Obrigado a Eliana, nossa irmã Eliana. Deus abençoe, minha amada. Obrigado a Sulane, obrigado a Bianca, e a todos os nossos irmãos, aqueles que vão assistir depois. Muito obrigado já pela tua participação. Você que vai assistir, compartilhe, tá bom? À noite teremos nosso culto a partir das 7h30, tá? Eu estarei aqui com a minha esposa, 7h30, para servir o Senhor, para adorar ao Senhor. Vem cá, quer ver vocês aqui, ó, cabeludinho, né? Tá aqui, ó, meu bebezão. Meu outro bebê tá lá dormindo, bebê maior. Deus abençoe. Manda um abraço para os irmãos. Fala que Jesus os ama. Fala lá. Fala que Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Fala, e eu também. E eu também. Dá tchau. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe, gente. Deus abençoe todos. Glória a Deus.